Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos da Noruega, uma seleção que regressa a um campeonato do mundo depois de uma espera enorme. Os noruegueses não disputam uma fase final desde 1998, ou seja, ficaram de fora durante 28 anos, 7 edições seguidas do torneio. Em 2026, voltam com uma campanha de apuramento praticamente perfeita e com o jogador mais em forma do mundo nas suas fileiras. É a terceira presença de sempre da Noruega numa fase final e talvez a mais aguardada de todas, depois de quase 3 décadas a ver o Mundial apenas pela televisão. Vamos conhecer a história desta seleção, os seus craques e o sonho que finalmente se torna realidade. A Noruega compete na UEFA, a Confederação Europeia, e em 2026 está colocada no grupo I, ao lado da França, do Senegal e do Iraque. De vermelho, com detalhes em azul e branco que recordam a bandeira nacional, os noruegueses são uma seleção conhecida pela força física, pela organização tática e, mais recentemente, por contar com um dos melhores avançados do mundo. Cair no mesmo grupo da França, vice-campeã mundial em 2 das últimas 3 edições, é um teste duríssimo logo na estreia. Mas a Noruega chega a este Mundial com uma confiança renovada, depois de uma qualificação em que praticamente não deu hipóteses aos adversários. A primeira presença da Noruega num campeonato do mundo remonta a 1938, em França. Foi uma participação curta, os noruegueses caíram logo no primeiro jogo frente à Itália, equipa que viria a sagrar-se campeã mundial nessa edição. Depois desse Mundial, a Noruega entrou num longo período de ausências das fases finais, demorando décadas a voltar a qualificar-se para um grande torneio mundial. O futebol norueguês manteve-se competitivo a nível europeu, mas durante muito tempo ficou à margem dos grandes palcos do futebol mundial, até que, nos anos 90, surgiu uma geração capaz de mudar essa realidade. Nos anos 90, a Noruega viveu o seu período mais glorioso no futebol internacional, com presenças nos Mundiais de 1994 e de 1998. Foi precisamente nesta segunda edição, disputada em França, que a seleção norueguesa atingiu o seu melhor resultado de sempre, uma vitória surpreendente sobre o Brasil, por 2-1, na fase de grupos, que ajudou a garantir a passagem aos oitavos de final. Nessa fase, a Noruega acabou eliminada pela Itália, por 1-0, com um golo de Christian Vieri. Ainda assim, ficou para sempre como o melhor Mundial da história norueguesa, e o ponto de referência que a geração atual quer agora igualar ou até superar. Depois daquele Mundial de 1998, começou para a Noruega um longo período de travessia no deserto. Foram 7 qualificações seguidas falhadas, 28 anos sem ver a sua seleção principal num campeonato do mundo. Para um país com tanta tradição e paixão pelo futebol, foi um período frustrante, especialmente porque, em várias dessas qualificações, a Noruega esteve perto, mas nunca conseguiu dar o passo final. Esta longa ausência tornou o regresso a 2026 ainda mais especial e emotivo para os adeptos noruegueses, muitos dos quais nunca tinham visto a sua seleção numa fase final na vida adulta. Para 2026, a Noruega decidiu acabar com o jejum de forma categórica. A seleção fez uma campanha de apuramento praticamente perfeita nas eliminatórias europeias, somando vitória atrás de vitória e mostrando uma equipa muito mais forte do que aquela que o país tinha apresentado nas últimas 2 décadas. Esta solidez não foi por acaso, resulta de uma geração talentosa, com jogadores a competir em clubes de topo na Europa, liderados por 2 nomes incontornáveis do futebol mundial atual. O apuramento confirmado com tanta autoridade fez crescer também as expectativas. Desta vez, a Noruega não vai a este Mundial só para participar. Vamos aos números. Antes de 2026, a Noruega tinha disputado apenas 2 fases finais, em 1938 e em 1994 e 1998. O melhor marcador de sempre da seleção em mundiais é o médio Kjetil Rekdal, com 2 golos, um deles de penalti precisamente naquele histórico jogo contra o Brasil em 1998. São números modestos em quantidade, mas com um peso simbólico enorme, sobretudo aquela vitória sobre os pentacampeões mundiais, que continua a ser recordada como um dos maiores momentos do desporto norueguês de sempre. Se há um nome que faz o mundo inteiro olhar para a Noruega em 2026, esse nome é Erling Haaland. Um dos avançados mais dominantes do futebol atual, Haaland junta força física, velocidade e uma capacidade de finalização quase sobre-humana, com números de golos impressionantes em qualquer competição que disputa pelo seu clube.
Este Mundial de 2026 é, surpreendentemente, a primeira grande competição internacional da carreira de Haaland, depois de ter falhado os últimos grandes torneios devido à ausência da própria Noruega. Para muitos adeptos, é a estreia mais aguardada do torneio. Finalmente vão ver, no Mundial, um dos maiores goleadores da atualidade. Ao lado de Haaland, a Noruega conta com Martin Degaard, capitão da seleção e um dos médios mais elegantes e inteligentes do futebol europeu, com um passe preciso e uma visão de jogo privilegiada. A dupla Haaland-Degaard é o coração desta geração norueguesa, mas não está sozinha. O plantel inclui vários outros jogadores jovens que competem regularmente em clubes de topo na Europa, em ligas de grande nível competitivo. É, no geral, uma equipa mais jovem, mais rápida e mais ofensiva do que as gerações anteriores, construída para atacar e criar perigo, ao contrário do estilo mais defensivo que caracterizou a Noruega nos anos 90. À frente do banco norueguês está Ståle Solbakken, treinador experiente que conseguiu moldar uma equipa equilibrada entre organização defensiva e talento ofensivo de classe mundial. O estilo da Noruega passa por defender com solidez, ser compacta e física, mas explorar ao máximo a qualidade individual de Haaland e Degaard nas transições rápidas. É um modelo pragmático, pensado para tirar o melhor partido dos seus principais trunfos sem expor demasiadas fragilidades do resto da equipa. Para um grupo tão difícil como o que calhou em sorte à Noruega, este equilíbrio entre solidez e talento individual pode ser a chave para surpreender. Em 2026, a Noruega estreia-se frente ao Iraque, em Boston, depois desloca-se à zona de Nova Iorque para defrontar o Senegal e fecha a fase de grupos novamente em Boston, frente à França. Este grupo I é considerado por muitos o grupo da morte do Mundial de 2026, com a França como grande favorita e o Senegal também com argumentos fortes. Para a Noruega, o jogo com o Iraque pode ser decisivo para somar os primeiros pontos, antes dos confrontos mais complicados com Senegal e França. Depois de 28 anos de espera, qualquer resultado positivo já será motivo de festa para os adeptos noruegueses. Então, o que esperar da Noruega em 2026? O objetivo realista passa por tentar repetir, ou até superar, aquele histórico percurso de 1998, quando a seleção chegou aos oitavos de final depois de vencer o Brasil. Com Haaland a precisar apenas de mostrar a forma que tem nos clubes, e com Degaard a comandar o meio-campo, a Noruega tem argumentos para acreditar que pode surpreender qualquer adversário deste grupo. Achas que a Noruega consegue voltar a fazer história, 28 anos depois? Deixa o teu prognóstico nos comentários. E subscreva a Febre Mundial. Temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!